Olá! Tem um texto em 1 Timóteo, no capítulo 5, que diz que deve-se expor os pecadores perante público, ou expor os seus pecados perante o público para que os outros tenham medo e não pequem também. Isso está em 1 Timóteo 5, verso 20. Será que hoje a igreja, ou melhor, como que nós devemos entender esse texto? Será que a igreja de fato tem que expor os pecados de um pecador em público para que os demais tenham medo? Será que é assim que devemos proceder hoje? Ou não quer dizer hoje, ou sempre foi assim e sempre será assim? Como entender o texto de 1 Timóteo 5,20, onde diz isso? Diz para que repreenda publicamente, aqui fala os presbíteros, os que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Será que nós devemos sim, na igreja, expor os pecados de uma pessoa para que os demais tenham medo? Essa e outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Bíblia no programa Na Mira da Verdade. Como que a gente estuda a Bíblia? A Bíblia são as mais diversas perguntas que chegam para a gente e as respostas nos baseamos na Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser, porque com certeza mais pessoas também irão aprender. Nós, aqui juntos, poderemos aprender. Como eu sempre digo, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo, hein? Através da TV Novo Tempo aqui no Brasil, por todo lugar, por todo o nosso país e pela internet também. Você pode chegar em qualquer lugar do mundo. Os programas que são postados também no YouTube alcançam milhões de pessoas. Muito obrigado por você que já está aí fazendo o nosso programa acontecer, mandando as suas perguntas. E quem está na mira para respondê-las, baseando-se na Bíblia, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, animadão? Estamos aí, contentes, porque vamos, mais uma vez, estudar a Bíblia com o nosso telespectador. E eu quero começar hoje fazendo algo que há muito tempo eu não faço, que é mandar um abraço. Mandar um abraço especial para a nossa telespectadora, Maria da Luz. Ela tem 85 anos, é mamãe de 10 filhos, e ela acompanha muito Na Mira da Verdade, a Novo Tempo, e gostava muito também do Lições da Bíblia, quando eu apresentava no rádio. Muito obrigado, irmã Maria da Luz, pelo seu carinho. Obrigado também à sua filha, que eu não sei aqui o seu nome, mas por ter enviado, não é, essas informações e o pedido de abraço para ela. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos os nossos queridos idosos, né, que acompanham com tão grande carinho o nosso programa. Olha, professor, já faz muito tempo que nós apresentamos esse programa e como realmente a gente recebe o carinho dos nossos telespectadores, sempre mandando mensagens, sempre agradecendo pelo programa. A gente em público tem que agradecer realmente a você que acompanha o nosso programa, você que já há muito tempo também acompanha o nosso programa, porque nós temos aí muitos telespectadores que são, assim, telespectadores de carteirinha de muitos anos. Nós já estamos aqui há 12 anos fazendo o programa Na Mira da Verdade, tirando as mais diversas dúvidas que chegam aqui. E a você que nos acompanha, você que fez por tanto tempo o programa e faz ainda o programa acontecer. A gente sempre fala isso porque, afinal de contas, são as suas perguntas, né, que faz o programa existir. Então, não desista se a sua pergunta no dia não foi pescada, porque chegam milhares de perguntas para a gente aqui, mas a gente tem o maior prazer em colocar na mira
e gostaríamos de colocar todas elas, mas infelizmente não tem condições. 1.000 perguntas, 1.500 perguntas que chegam por programa, então não desista não, manda a sua aí, que em algum momento ela vai ser pescada e estará na mira da verdade, tá bom? Professor, nós abrimos o programa por uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook, viu? Quem mandou foi o Cleiton Conceição. E essa pergunta que eu abri o programa está baseada lá em 1 Timóteo 5, verso 20, e ele fez da seguinte forma a sua pergunta. Lá em 1 Timóteo 5, 20 diz: os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. E ele pergunta: como nós devemos compreender esse texto? A igreja tem mesmo que expor os seus membros que cometem pecados? Ou esse verso não deve ser seguido como orientação para tratamento desses casos de pecados? E aí, professor, realmente o texto está claro aí, que deve ser repreendida perante o público. Como é que é isso? Será que as igrejas hoje devem fazer isso mesmo? Como é que é? Deve-se fazer, mas da forma certa, de acordo com o contexto bíblico. Nós temos que analisar, além do versículo 20 de 1 Timóteo 5, o versículo 1 e o contexto doutrinário problemático no qual a igreja que Timóteo administrava, esse contexto doutrinário problemático pelo qual eles passavam. Então, o presbítero era um líder da igreja, uma espécie de subpastor. Em algumas igrejas, ele é chamado de ancião, né? E aqui Paulo dá uma orientação que aquele que vive no pecado, ou seja, não é qualquer pecado praticado, algo que a natureza humana pratica mesmo sem querer muitas vezes, né? Mas o texto é claro, ó, quanto aos que vivem no pecado, ou seja, aqueles que abertamente querem se rebelar contra Deus e continuar tendo a vida pecaminosa, sem uma transformação, né? Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, recomenda-se aqui sim uma repreensão para esses pecadeiros. E isto é feito através de uma disciplina eclesiástica, que não tem nada de mal educado, que não tem nada de perverso, né? Isso aqui é feito, essa repreensão, ela é dada com respeito, mas ao mesmo tempo com firmeza, para esse tipo de líder que vive no pecado como se fosse um estilo de vida. Agora, que não é para qualquer tipo de pecado, você tem que ir ao verso 1 para perceber. Olha o que diz o próprio Paulo aqui: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Então veja, existem certos erros, né, que não são de um estilo de vida de um pecadeiro, são do estilo de vida de um pecador. E o máximo que deve se fazer é exortar essa pessoa, se for no caso um idoso, como ao pai, né? Exorta-o como pai, ou seja, com profundo respeito. Aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs com toda a pureza. Então, essa repreensão, essa disciplina não é algo mal educado, não é algo para diminuir a pessoa, né? É para ajudar a pessoa a voltar ao arrependimento, quando ela se encontra o quê? Quanto aos que vivem no pecado, ou seja, aqueles que não estão nem aí, praticam abertamente os erros e acham que não vão ter nenhuma disciplina, nenhuma punição para melhorarem na caminhada cristã. E possivelmente, esses presbíteros que deveriam ser repreendidos em públicos, né, além de viverem pecando, possivelmente alguns deles estavam aceitando as falsas doutrinas combatidas por Paulo no capítulo 4. Na verdade, é uma falsa doutrina, né, chamada de ascetismo. Aqui no capítulo 4 ele disse que se introduziu na igreja, né, a proibição de casamento e a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Então, o ascetismo ensinava
a mortificar o corpo, a evitar os prazeres físicos para ter um desenvolvimento espiritual. Então, possivelmente, alguns presbíteros tivessem sido também influenciados por esta crença distorcida, por essa heresia, na verdade, e aí Paulo manda repreender o erro doutrinário, né? Disciplinar essas pessoas, repreendê-las para ver se voltam à sensatez e não continuem propagando esses erros e esse estilo de vida pecaminoso. E para finalizar, recomendo que o nosso telespectador leia Hebreus capítulo 12. Ali é dito que Deus nos disciplina como filhos. E que se nós não aceitamos a disciplina de Deus, nós não somos filhos, somos bastardos. E a disciplina de Deus não é um castigo para tirar a vida da pessoa, fazer a pessoa sofrer um acidente, não tem nada a ver com isso. A disciplina de Deus é para corrigir-nos e nos ajudar a nos colocar nos bons caminhos. Isso quer dizer que não vamos errar mais? Não. Mas é uma atitude de um pai amoroso, não é? Como disse aquele livro do doutor falecido Isami Tiba, quem ama, educa. Então, como Deus ama, ele também educa. Muito bem, professor, muito bem. Olha, para você participar do programa, você tem de diversas formas. A primeira que a gente sempre fala é pelo SMS, a mensagem do seu celular. Você pode mandar para a gente através do número 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você pode também usar o Facebook, namiradaverdade.nt. Você vai ver um videozinho ou o programa que está ao vivo aí também, você manda a sua pergunta para a gente. Pelo Instagram também tem um videozinho lá, você pode usar os comentários e colocar a sua pergunta para a gente. E ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe aí, mande pra gente, você tem de diversas formas, como por exemplo essa que chegou agora aqui no SMS. E olha, professor, é um assunto que nós já falamos várias vezes aqui, você já deu algumas chicotadas aí, mas eu vou colocar aqui a questão na íntegra para você entender a dúvida da pessoa, tá bom? Quem mandou foi o Adilson, ele é lá de Maceió, em Alagoas. E ele diz o seguinte: o professor Leandro falou há um tempo atrás sobre o chip que será implantado na mão ou na fronte, justamente como fala Apocalipse 13:17, que a marca vai ser colocada nesse lugar. E o professor também, o professor Leandro, ele mesmo falou que é a favor desse processo. Eu gostaria de saber, já que o inimigo é astuto e age de uma forma que aparentemente não tem nada a ver aos olhos humanos, por que não devemos ter a certeza de que esse chip será a marca da besta? E aí, professor? Você não deve ter essa certeza porque a Bíblia não ensina isso, simplesmente isso, né? Nós não podemos ler a Bíblia e especularmos em cima da Bíblia. Uma das metas, a meta principal de todo leitor e intérprete da Bíblia é a seguinte: é descobrir o sentido primário pretendido pelo autor original. Então, o autor original não tinha propósito de falar em microchip como marca da besta. Isso é invenção de mentes criativas demais até e especulativas, né? Quando o texto bíblico fala em Apocalipse 13 que a marca é sobre a mão direita ou sobre a fronte, ambos se equivalem, você tem que deixar que a Bíblia responda o que isso significa e não especular em cima do texto. Se cada pessoa ler a Bíblia e colocar na Bíblia as suas ideias particulares, a Bíblia vira uma bagunça e já não é mais fonte de verdade absoluta, mas simplesmente de conceitos relativos de seres humanos pecadores que se julgam no direito arrogante de interpretar a Bíblia do jeito que eles querem. Tá? Então, quando você lê, por exemplo, Apocalipse 22, versículo 4, você entende o que significa colocar uma marca sobre a fronte ou sobre a mão, que equivale às duas coisas no mesmo texto. Então, o que diz aqui sobre os justos? Contemplarão a sua face, ou seja, a face de Deus e do Cordeiro, e na sua fronte está o nome dele. Quer dizer que Deus vai colocar um chip na testa de quem o aceitá-lo como Salvador? É claro que não.
Ter o nome de Deus na fronte é você aceitar racionalmente aquilo que Deus ensina e refletir o caráter de Deus. Ter a marca da besta na testa ou na mão simboliza você aceitar racionalmente e agir de acordo com esta aceitação de forma rebelde a Deus. Então, você vai para Apocalipse 22, 4, para entender o que significa a marca da besta colocada na mão ou sobre a fronte. Então, é isso que nós fazemos. Então, não tem nada a ver com microchip. Eu já disse e repito, se surgir um microchip, né, com todos os meus dados para facilitar a minha vida, eu sou um dos primeiros a colocar, porque eu sei que isso não tem nada a ver com marca da besta. Quem estuda a Bíblia seriamente e deixa que o autor interprete, né, que o pensamento primário do autor saia do texto ao invés de colocarmos nossas ideias, sabe que chip não tem nada a ver, isso é uma bobagem. E o cristão que leva a Bíblia a sério e que segue as regras corretas de interpretação bíblica, ele não pode cair nesta bobagem. É isso aí, professor, muito bem. E olha só, o pessoal participando bastante aqui no Instagram. Obrigado, continue mandando sua pergunta para a gente. Essa pergunta aqui é do Felipe. O Felipe sempre manda suas perguntas aqui para a gente. A pergunta dele é a seguinte: qual a importância da crença do juízo investigativo para a vida do cristão? Olha só, nós já falamos aqui algumas vezes sobre esse juízo pré-advento, o juízo investigativo. E agora o Felipe, lá do Pernambuco, ele quer saber o seguinte: qual a importância dessa crença para os cristãos? E aí, professor Leandro, como é que você sai dessa? A resposta é a que Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A doutrina do juízo é importante para quê? Para nos conscientizar de que um dia todos os nossos atos, palavras, né, serão julgados. E quando somos conscientizados disso e temos maturidade espiritual, nós não vamos servir a Deus por medo, simplesmente vamos vigiar mais a nossa língua, a maneira como tratamos as pessoas, porque a Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo o bem e o mal que fizermos por meio do nosso corpo, por meio da nossa vida. Então a doutrina do juízo é muito importante por isso, para nos conscientizar de que um dia prestaremos contas de tudo aquilo que fizemos e dizemos. E não somente isso, a doutrina do juízo pré-advento, né, que ocorre antes do advento ou da volta de Cristo, ela é muito importante porque ela nos mostra que ao final do juízo pré-advento, Deus vai dar o reino eterno aos seus filhos. Então a doutrina do juízo não é para nós ficarmos com medo. Ela serve de conscientização, mas ela também serve de uma promessa. Porque ao final do juízo, diz Daniel 7:25, Deus vai condenar o poder representado pelo chifre pequeno, que é um poder político religioso antagônico a Deus. E qual é a outra consequência desse juízo? Verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, ou seja, do chifre pequeno, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então veja a importância do juízo. Conscientização e promessa. Promessa de que todo poder antagônico a Deus será julgado e como consequência receberemos o reino eterno na volta de Cristo. Então é essa perspectiva que devemos ter da doutrina bíblica do juízo. Agora, professor, o nosso tempo já vai terminar aqui para o nosso intervalo, mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Todas as denominações religiosas têm o discernimento dessa doutrina do juízo investigativo, o pré-advento? Não. Alguns teólogos de outras denominações creem, né, mas a grande maioria não crê. Todos creem num juízo, né?
mas não creem como nós que o juízo é dividido em 3 fases. Juízo pré-advento, antes da volta de Cristo, juízo milenial durante o milênio e juízo executivo após o milênio. Então nós estamos praticamente sozinhos nesta crença. Então nós vamos para o intervalo. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esses juízos para a gente dar a compreensão para o nosso telespectador, tá bom? A gente volta já já, não sai daí não. Já estamos de volta aqui e nós deixamos em aberto uma explicação sobre o juízo investigativo. O professor Leandro falou sobre o juízo dividido em 3 fases e eu queria colocá-lo na mira da verdade. Professor, eu queria que você explicasse assim, em breves palavras, o que você diz aí que o juízo é dividido em 3 fases? Quais são as fases e como que a gente entende isso? Bom, vamos ir a alguns textos bíblicos, vamos demorar um pouquinho, né, porque são 3 fases que a gente tem que provar biblicamente. Antes, só dizer para o nosso querido irmão, né, que frequenta outra igreja, não acredite na história, né, que muitos dizem, de que a doutrina do juízo pré-advento tira a certeza da salvação do crente, né? Ela só não dá a certeza da salvação para quem não entende a doutrina, né? Para quem entende, né, ela é uma doutrina de esperança. Porque, como eu disse antes, além da doutrina nos conscientizar de que devemos colocar a nossa vida em dia com Deus, ela é uma doutrina de promessa, porque após ao término desse juízo, o poder representado pelo chifre pequeno, poder perseguidor do fim dos tempos, esse poder será condenado, diz Daniel 7, 25 e 26, e como consequência disso, verso 27, o reino eterno é dado aos santos, é dado aos justos, né? Então a doutrina compreendida corretamente, ela não tira a certeza da salvação do crente. Nós vemos essa doutrina em vários textos bíblicos, mas eu vou mencionar para você um dos principais. E aí eu vou lhe explicar cada fase com um texto bíblico, né, para você perceber que existe apoio bíblico para esta crença. Então o juízo de Deus é um só, obviamente, mas ele é dividido em 3 fases. Uma fase chamada pré-advento, que ocorre antes do advento ou da volta de Cristo. Uma fase que podemos chamar de milenial, que ocorre durante o milênio. E uma fase executiva, que ocorre depois do milênio. A fase pré-advento nós podemos ver, entre outros textos, em Daniel 7, versos 9 e 10. E aqui é dito assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Ou seja, aqui tem uma visão gloriosa de Deus Pai no juízo. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Ou seja, aqui são anjos incontáveis. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então aqui claramente vemos uma cena de juízo, né? Um tribunal. Muitos anjos estão ali expectantes para ver o resultado desse tribunal e livros são abertos, ou seja, registros celestiais que mostram quem realmente aceitou a Cristo como Salvador e quem não aceitou. E você pode se perguntar, por que Deus precisa de livros, registros para julgar se Ele é onisciente? Lembre-se que ao redor do trono estão anjos, e os anjos não são oniscientes, né? Como lemos, por exemplo, em 1 Pedro 1,12. Então, o juízo pré-advento ocorre antes do advento de Cristo e é uma forma de Deus mostrar aos anjos a maneira correta como Ele lida com o pecado e os pecadores. Além disso, nós vemos uma lógica nessa doutrina
Assim como, por exemplo, o teólogo luterano Joseph A. Seyss. Ele disse o seguinte, que o fato de existir uma ressurreição dos justos, mencionada em 1 Coríntios 15, indica que um julgamento prévio foi realizado para poder determinar quem é digno da primeira ressurreição e quem não é digno. Você entendeu? Então, quando Cristo volta, Apocalipse 22:12 diz que ele dá a recompensa a cada um segundo as suas obras. Então, isso significa que um juízo prévio foi realizado antes dele voltar. Então, nós chamamos isso de juízo pré-advento e Deus mostra para os anjos, não é, a maneira correta, justa e bondosa como ele lidou com cada pessoa, com cada pecador. A segunda fase do juízo chamamos de milenial, porque de acordo com Apocalipse 20, ocorre durante o milênio. O milênio, nós não cremos, como a maioria dos cristãos, que será na terra, né? Nós cremos que será no céu. Por exemplo, João 14, 1 a 3, Jesus diz que quando voltar, ele vai nos levar para onde ele está agora. E ele não está na terra, ele está no céu. Então, antes de habitarmos na nova terra restaurada, passaremos o período do milênio no céu. Tá? E aí você vê aqui em Apocalipse 20 essa segunda fase, verso 4. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Aqui, os cristãos que estão nos céus recebem essa autoridade de julgar. E Paulo, complementando esse assunto, ele chega a dizer uma coisa muito interessante, que nós vamos fazer parte do processo judicial para podermos compreender as ações de Deus, até mesmo dos anjos maus. É o que está em 1 Coríntios 6, 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Veja, faremos parte da segunda fase do juízo, porque enquanto na primeira parte Deus presta contas, Deus esclarece as coisas para os anjos e para o universo, na segunda fase Deus esclarece as coisas para nós, para que não existam dúvidas no céu quando Deus for executar o juízo final. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então nós associamos Apocalipse 20, verso 4, que fala de uma outra fase do juízo depois do milênio, que se você ler do verso 1 em diante, com esse texto. Ou seja, na segunda fase do juízo, Deus mostra para os justos como ele lidou, as oportunidades que deu para cada pecador, seja ser humano, seja anjo. E depois do milênio, aí você vai aqui, verso 7, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, que já são os ímpios ressuscitados, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, a Nova Jerusalém, que terá descido dos céus. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E aí depois vem a menção ao lago de fogo, no verso 10, onde Satanás será castigado. Então você percebe, Deus não realiza um juízo final e executivo sem antes mostrar para os anjos e para os seres humanos toda a sua bondade e toda a sua justiça. Então essa doutrina do juízo pré-advento nos mostra o quanto Deus é sábio, o quanto Deus é amoroso e preocupado em esclarecer todas as coisas para as suas criaturas. É uma doutrina bíblica. Se você não aceitá-la como doutrina bíblica, é uma doutrina que não interfere nos princípios fundamentais da fé cristã, basta você compreendê-la corretamente. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Instagram também, que
Quem mandou foi o Leonardo, e a pergunta do Leonardo é a seguinte: a minha dúvida surgiu ao ler o texto de João 5:22, que diz que somente Jesus tem a função de julgar, dada pelo Pai. Assim, para que Deus julgasse o pecado de Adão e Eva, ou a idolatria dos hebreus, e estabelecesse juízo prévio, só poderia ser a pessoa de Jesus, certo? Deus presente no Antigo Testamento era sempre Jesus ou em algum momento, como por exemplo no Éden, era Deus Pai? Podemos de alguma maneira identificar essa alternância na Bíblia? Não é muito simples de identificar isso, né? Nós podemos identificar essa alternância entre as pessoas da divindade, por exemplo, quando vemos a expressão anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor, ou anjo de Yahweh, né, é uma expressão aplicada à segunda pessoa da divindade, não ensinando que ele é uma criatura, porque ele é Deus eterno, como diz Isaías 9, verso 6. Mas por ele ser o mensageiro da trindade à humanidade, então ele é chamado de anjo de Jeová, o anjo de Yahweh. Tá? Mas quando a Bíblia fala em Deus no Antigo Testamento, a ênfase é em Deus Pai. Mas tem ocasiões que fala em Jesus e umas poucas fala no Espírito Santo. Agora, no juízo estarão presentes ambas as pessoas da divindade, Deus Pai e Deus Filho. Lembre-se que eu mostrei para você Daniel 7, verso 9, que um ancião de dias está sentado no trono. Mas depois, você lê em Daniel 7, 13 e 14, que o Filho do Homem se aproxima do ancião de dias. E aí você vê que realmente o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O Pai está presente, mas ele confia a Jesus todo o julgamento, porque foi Jesus quem morreu na cruz, foi Jesus quem encarnou, quem assumiu a natureza humana, é Jesus quem é o nosso intercessor. E por isso, se o nosso juiz é o nosso intercessor e nosso amigo, só perderemos a causa no tribunal divino se formos muito ruins e muito rebeldes ou se negarmos a Jesus como Salvador. Ok, muito bem, professor. Muito bem, nós temos uma pergunta agora, temos 4 minutinhos ainda. A pergunta do Facebook, quem mandou foi o Vanúbio. Ele quer saber o seguinte, professor. Tenho muitas dúvidas sobre onde realmente estão e o que fazem os mortos em Cristo Jesus. Já ouvi diferentes pregações, uma das outras, bem como passagens sobre esse assunto, mas gostaria de ouvir a sua opinião com base na Bíblia Sagrada. Onde realmente estão, professor, aqueles que morreram em Cristo Jesus? Muito honesta, meu irmão, a sua pergunta, e eu vou fazer aqui uma abordagem um pouquinho diferente da que eu faço nos programas para explicar, para ajudar você a entender desde o princípio onde estão os mortos em Cristo e o porquê. Bom, primeiro, em Gênesis 3,19, quando nossos primeiros pais pecaram, né, Deus disse o que aconteceria com eles e para onde eles iriam após o pecado. Em Gênesis 3,19, diz o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, nesse texto, nós não vemos a menção de alguém retornando ou indo para um lugar intermediário, para o céu, para o purgatório ou para o inferno, não. Deus promete a Adão que por ele se tornar pecador, ele iria para o pó da terra. E por que isso aconteceu? Além de ele pecar e se afastar de Deus, nossos primeiros pais perderam acesso à árvore da vida e nós também. É por isso que a crença na imortalidade da alma ela não faz sentido. Porque para a nossa alma ser imortal, nós teríamos de estar comendo da árvore da vida até hoje. Mas Gênesis 3:22 diz assim, ó: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão
e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então você percebe, Deus promete para Adão que ele iria para o pó da terra e Deus tira o acesso à árvore da vida. Então não tem na Bíblia esse ensinamento de que a alma é imortal. Para nós voltarmos a ser imortais, nós temos que ser ressuscitados ou transformados, se estivermos vivos, por ocasião da volta de Cristo, como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e temos que comer da árvore da vida novamente. É por isso que em Apocalipse 22, 2, a árvore da vida é devolvida à humanidade. Então aí está a lógica, Se não comemos da árvore da vida, não somos imortais. E não adianta alguns alegarem assim, não, a árvore da vida era para imortalizar o corpo, não a alma. Isso não tem lógica, porque na mentalidade hebraica não tem separação entre mente, corpo e espiritualidade, tudo é uma coisa só. Para o hebreu, a natureza humana é holística, integral. Tanto que no Salmo 6, verso 5, Davi diz que um morto não pode louvar a Deus. Se um morto não pode louvar a Deus, ele não está consciente, ele não está num lugar intermediário, não está num paraíso. Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10 diz que o morto não sente mais amor, não sente ódio, não sente inveja, ou seja, ele não está mais participando das coisas que acontecem neste mundo. Então, em resumo, é isso, meu irmão. A doutrina da imortalidade da alma é aceita pela maioria dos cristãos, mas a origem dela é pagã, não é bíblica, porque para a nossa alma ser imortal, nós teríamos de estar comendo da árvore da vida. E ela só vai ser dada a nós, de volta, após a volta de Cristo, quando estivermos no céu. Muito bem, professor. Nós temos que ir para mais um intervalinho. Ainda tem o último bloco, você pode mandar a sua pergunta. Não desanime, não. Mande aí e daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta aqui, é muito bom ter a sua companhia aqui, viu? Eu quero mandar um abraço a todos vocês, todos os nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas que têm participado do programa, mandando as suas perguntas. Obrigado a você, meu irmão católico, que sempre participa do programa, você, meu irmão da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, da Igreja Metodista, da Igreja Luterana, você, meu irmão neopentecostal, das mais diversas religiões que participam sempre, nossos irmãos da Assembleia de Deus. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. O objetivo do nosso programa é justamente esse, estudarmos juntos a Palavra de Deus. O que importa é nós aprendermos sobre o livro sagrado, esse livro que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Portanto, não tenha preconceitos. Se você tem dúvida de algum tema, de alguma coisa na Palavra de Deus, manda pra gente, vamos tentar responder à luz da Bíblia. Participe! Mande a sua pergunta para a gente, como por exemplo essa aqui que chegou pelo nosso SMS. Olha só, quem fala é o Fábio. Ele é lá de Icoaraci, Belém do Pará. E a pergunta do Fábio é a seguinte: professor, como que eu devo interpretar Mateus 22, dos versos 1 a 14, onde fala a festa do casamento, a parábola das bodas, Que Jesus começa a contar essa parábola e na história a gente vê que são convidadas pessoas e essas pessoas não vão para a festa. Aí ele pede para que os empregados dele saiam pelas ruas, pelas vielas, convidando toda e qualquer pessoa para vir à festa. E as pessoas chegam à festa. Só que aqui no verso 10, a partir do verso 10, onde fala lá que os empregados saíram pelas ruas, reuniram todos que puderam encontrar, tanto os bons quanto os maus, e o salão ficou cheio. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festa e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa?
Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos desse homem e joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Como que a gente entende essa parábola, professor? A parábola em si ela é simples, né? Ela conta a história das bodas de um casamento, né? Em que pessoas são convidadas e outras e não querem ir. É uma história, uma parábola, uma história fictícia. Mas tem um sentido nisso daí, certo? Sim, eu vou explicar. É uma história fictícia, né? Que Jesus conta para ensinar uma lição moral. E qual é a lição moral? Aquele que estava sem a veste nupcial, ele não era digno de participar da festa. E aí ele foi lançado fora. E qual é a lição? É o verso 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então por que muitos foram chamados e poucos escolhidos? Porque muitos não usam a veste nupcial para participar do casamento. Professor, permita-me, eu acho que é uma forma que o pessoal acaba não entendendo, porque a história vai sendo contada e ele pede para buscar pessoas as mais diversas. Aqui fala os bons e os maus. É uma parábola. Nós não interpretamos, nós não nos fixamos nos detalhes da parábola, nós nos fixamos na lição moral da parábola, né? Essa é uma regra de interpretação básica para a interpretação de uma parábola, né? Por exemplo, tem a parábola aqui em Lucas 16 do administrador insensato. Quer dizer que Deus aprova a ladruagem? Não, ele está contando uma história do dia a dia para poder ensinar a lição moral. Então, nunca se fixe nos detalhes da parábola. Os detalhes são o pano de fundo apenas para a lição moral. E as bodas, você tem que lembrar que o livro do Apocalipse fala das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse ali 21 e 22. O que é as bodas do Cordeiro? É o momento em que os justos, a igreja, a noiva de Cristo, se reúne com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Então isso aqui está nos ensinando também o quê? Que para nós participarmos das bodas do Cordeiro, ou seja, da união entre a noiva de Cristo, que é a igreja, que somos nós, e Cristo, nós temos que estar devidamente vestidos. E essas vestes, como já nos ensina Apocalipse 19 também, são as vestes da justiça de Cristo que é transferida ao crente. Então o que a parábola está dizendo é o seguinte: quer participar da festa nupcial com Cristo? Aceite as vestimentas da justiça de Cristo. Se você não aceitar, você pode até ser chamado para a salvação, mas você não vai ser escolhido, porque você não aceitou a justiça de Cristo. Você quis ir para o céu com a sua própria justiça. Ok, muito bem. Bom, nós sempre temos aqui uma pergunta que foi mandada por vídeo para a gente. Nós abrimos uma possibilidade de você mandar uma pergunta por vídeo através de um WhatsApp específico para esse tipo de pergunta. O número é 12 982830099. Esse é o nosso WhatsApp, onde você pode fazer a sua pergunta gravando um vídeo para a gente, tá bom? E agora nós vamos ver aí a pergunta do nosso telespectador que mandou aí para a gente essa semana. Vamos ver. Boa noite, Tito. Boa noite, Leandro Quadro. Eu sou da Igreja Universal. Sou de Nova Olinda, no Maranhão. Eu queria saber que tanto propósito que tem na Igreja Universal sobre dinheiro, será que é certo? Queria saber. Minha irmã, muito obrigado por sua pergunta, né? Muito bom nós recebermos perguntas dos nossos irmãos também da Igreja Universal. Veja, o erro não é falar em prosperidade, né? Porque a Bíblia, em diversos textos, promete a prosperidade para os filhos de Deus. Por exemplo, um desses textos, né? Tem Deuteronômio 28, 12 a 15, mas eu vou ler aqui esse de Provérbios 3, versos 9 e 10, ó. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, ou seja, a parte mais importante dela. E se encherão fartamente os teus celeiros,
e transbordarão de vinho os teus lagares. Então a Bíblia promete prosperidade. O problema muitas vezes na igreja universal é a ênfase excessiva dada ao dinheiro. Porque aí a mente das pessoas fica mais focada na vida da terra do que na vida no céu. Mas falar de prosperidade não é um erro, né? Porque a Bíblia ensina isso. Então, por exemplo, a igreja apresentar para a pessoa que já nesta vida ela pode desfrutar de uma vida melhor, isso é uma coisa boa. Deus não criou seus filhos para serem miseráveis. Agora, o problema está no foco. Foca-se tanto na prosperidade que esquece-se de estudar a Bíblia, né? De fazer uma profunda exegese ou interpretação do texto, fazer um estudo bíblico profundo, né? Evangelizar outras pessoas ensinando doutrinas fundamentais da Bíblia. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio, tá? Então, falta ainda este equilíbrio, apesar de nós não termos dúvidas, né, da sinceridade dos nossos irmãos da Igreja Universal. Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha aqui do nosso Instagram. Muita gente aqui no Instagram. Quem mandou essa aqui foi a Patrícia Maciel. A Patrícia Maciel pergunta o seguinte, ela é lá de Belém do Pará. Em Atos capítulo 21, a partir do versículo 4, Paulo foi avisado pelo Espírito Santo para que ele não fosse para Jerusalém. E alguns dos irmãos também pediram para que ele... também pediram para que não fosse. E por que ele desobedeceu ao Espírito Santo? Será que Paulo desobedeceu ao Espírito Santo indo para Jerusalém ali, professor? Ele não desobedeceu ao Espírito Santo porque Paulo ele não tinha certeza, né, de que a orientação era diretamente do Espírito Santo. Ele achou... Foi através das pessoas, né? Pelo que relata a Bíblia. As pessoas pediram para ele não ir e ele achava que tinha uma missão a fazer em Roma. Né? E realmente, o Espírito Santo preferia que ele fosse talvez depois, não naquele momento. O autor bíblico nos explica, né, que o Espírito Santo estava por trás, mas Paulo não sabia. Então ele achou o seguinte, não, meus irmãos só estão com medo de eu ser preso, mas eu não tenho medo da prisão, eu vou lá e vou, quem sabe até pregar para o imperador romano, e foi o que ele acabou fazendo. Então ele não desobedeceu ao Espírito Santo, ele simplesmente seguiu o seu instinto apostólico. Né? Algo normal. Muitas vezes nós seguimos o nosso instinto humano, né? Mesmo que Deus oriente de outra forma, não que queremos obedecer a Deus, mas porque naquele momento não fomos sensíveis o suficiente para ouvirmos a voz do Espírito. Então não tem aqui desobediência, é um senso de missão que ele tinha. E o Espírito Santo acabou usando isso. Né? Ele acabou usando essa viagem de Paulo, e Paulo, por 2 anos ou mais, fez um grande trabalho em Roma, mesmo estando preso. Muito bem, professor. Olha só, a Virgínia, da Igreja Batista Central de Brasília, tem uma pergunta que ela mandou pelo nosso SMS aqui. Obrigado pela sua participação, viu, minha irmã? A pergunta dela é o seguinte: uma vez sendo batizado pelo Espírito Santo, automaticamente pode ser considerado salvo para sempre? Primeiramente, um abraço para a Virgínia e para todos os nossos irmãos batistas, né? Especialmente da Igreja Central, Igreja Batista Central de Brasília. Veja, minha irmã, existe uma crença realmente de que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas essa doutrina, ela não é bíblica. Lógico, se nós permanecermos em Jesus, ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. Né? Ele mesmo diz isso, né? Em João, no Evangelho de João, capítulo 6, se eu não estou enganado, que ninguém pode tirar as ovelhas de Cristo de suas mãos. Podemos ler algo parecido em João 10 também. Só que Lucas 21, 19, coloca uma condição para isso. Né? E aí o texto diz o seguinte: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Se Deus decretasse
a salvação de alguns e esses não pudessem mais negar esta salvação, não tinha necessidade de a Bíblia chamar as pessoas à perseverança. Por que chamar a perseverança alguém que já foi predestinado, decretado para a salvação? Não teria lógica o texto. Outra coisa, um outro texto importante, 2 Coríntios 6:1, ele diz que é possível tornar vã a graça de Deus. Olha que interessante. Então, quando dizem que a graça é irresistível, isso não é verdade. O que diz 2 Coríntios 6:1? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, esta exortação de Paulo para não receber em vão a graça de Deus, ela seria totalmente desnecessária. Ela nem precisaria constar na Bíblia se o cristão, ao aceitar a Jesus, de forma alguma pudesse desistir da salvação. Deus não estaria respeitando a livre escolha da pessoa. Nós temos que entender que apesar do nosso livre-arbítrio ser corrompido, ele existe parte dele, né? E nós podemos decidir seguir a Deus ou não. Óbvio, o nosso livre-arbítrio ele é direcionado pelo Espírito, como diz Romanos 2,4. Então essa doutrina, minha irmã, de uma vez salvo, salvo para sempre, ela oferece muitas vezes uma falsa segurança de salvação para o crente. Muito bem, professor, com essa nós encerramos mais um programa e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Que Deus abençoe o nosso querido telespectador. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso programa, que Deus abençoe a você. E você, lembre-se sempre que neste programa, na TV Novo Tempo, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Como eu sempre digo, aqui suas perguntas e seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!